Fala galera, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a Guerra Fria, né? Aquele conflito entre Estados Unidos e União Soviética que ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após 1945, e vai até 1991, quando é assinado o Acordo de Minsk, que coloca um fim definitivo à União Soviética. Então nós vamos dividir essa aula em duas partes, Guerra Fria parte 1 e Guerra Fria parte 2. Bora lá! Começando então com os acordos de paz que foram selados e assinados logo após a Segunda Guerra Mundial. Alguns deles ainda durante a Segunda Guerra Mundial, como é o caso, por exemplo, da Conferência de Teherã, no Irã. O tempo que o Irã ainda era amigo dos Estados Unidos, ainda tinham relações diplomáticas amistosas, e a participação das três grandes potências do mundo em guerra, 43, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial, e as três grandes potências trata-se da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética, se reunindo em Teherã, no Irã, para fazer essa conferência. Eles vão planejar, projetar o dia D, a Operação Overlord, que era a abertura de uma terceira frente de batalha contra os alemães da Europa. Nós tínhamos a frente oriental com os russos, a frente sul a partir da África em direção à Itália e sul da Alemanha, e era preciso abrir uma terceira frente de batalha ali no Canal da Mancha, da Inglaterra, em direção à França, as praias do norte da França, as praias da Normandia. Este dia D ocorreu no dia 6 do mês 6 de 1944, mas ele já começa a ser planejado, já começa a ser pensado aqui na Conferência de Teherã. Tendo em vista os avanços aliados contra os nazistas, a possibilidade de uma vitória final aliada, eles já vão começar a estabelecer a Polônia como a fronteira dos limites na influência soviética na Europa. E aí nós vamos ver que em 46 Winston Churchill vai usar como referência que uma grande cortina de ferro se estende pelo leste europeu, dividindo o mundo capitalista do mundo socialista. Então já é definida a Polônia como território de divisão das influências soviéticas na Europa. Depois a gente vai ver que na próxima conferência a Polônia vai ser dominada, uma parte do território polonês vai ser dominado pelos soviéticos, Além da anexação dos países bálticos por parte da União Soviética, a Letônia, Lituânia e Estônia, fazendo um escudo protetor contra o mundo ocidental. São os países mais a oeste do território russo, que mais vão ter contato com o mundo ocidental, passam então ao domínio da União Soviética. Depois nós vamos ter a Conferência de Alta na Crimeia, lá no sul da União Soviética. Essa é uma das mais importantes, Nós temos inclusive as fotos, da reunião dos três grandes. Nós temos o presidente dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, e o chefe de Estado da União Soviética, o Joseph Stalin. Bom, aqui eles vão encerrar o projeto que forma a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU ela já vinha sendo pensada, já vinha sendo projetada, mas esse projeto se finaliza durante a Conferência de Alta, e a gente vai ver que alguns meses depois vai ocorrer a fundação oficial da ONU, a Organização das Nações Unidas. Cortina de ferro, se estabelece a Polônia como divisor de influências do mundo capitalista e do mundo socialista. A Coreia, ela é dividida no paralelo 38, região norte da Coreia, a partir do paralelo 38, fica sob domínio da União Soviética. A região sul fica sob domínio dos Estados Unidos, sob influência norte-americana capitalista. Lembrando que a Coreia tem essa divisão até os dias de hoje. Paralelo 38, uma região desmilitarizada, e aí ao norte a Coreia do Norte, com uma ditadura socialista, e ao sul a Coreia do Sul capitalista democrática. Por quê que há essa divisão? Porque Estados Unidos e União Soviética lutaram juntas no quadro de Guerra do Pacífico, ou seja, na Guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive aí com o auxílio dos chineses. A Alemanha e a capital alemã Berlim passam a ser divididas em 4 zonas de influência. Zona de influência inglesa, zona de influência norte-americana, zona de influência francesa e zona de influência soviética.
Tá? É nessa ocasião que os soviéticos aceitam que uma parcela da Alemanha seja entregue para a influência francesa. Também há um processo de desnazificação e desmilitarização da Alemanha, porque a Alemanha foi derrotada em 45. Então, é preciso desnazificar e desmilitarizar a Alemanha, né, porque ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. E a última conferência, das 3 grandes conferências que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Conferência de Potsdam, ali em Berlim. Potsdam, gente, seria mais ou menos como Canoas, Porto Alegre, né? Então, se nós considerarmos que Porto Alegre é Berlim, Canoas seria Potsdam. Está na área metropolitana de Berlim, né? Então nós vamos ter lá nessa região a Conferência dos 3 Grandes, né? A terceira reunião, terceira acordo dos 3 Grandes. A diferença é que na Conferência de Potsdam nós não teremos mais o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Ele já havia falecido nesta ocasião, ele já tinha morrido, e quem assume a presidência dos Estados Unidos é o seu vice-presidente, o Harry Truman. Perfeito? Lembrando que o presidente Franklin Delano Roosevelt tinha poliomielite, né? As pernas já estavam completamente atrofiadas e ele tinha uma doença, né? Uma saúde muito fragilizada. Tá? A indenização que a Alemanha vai ter que pagar aos países vencedores, ou seja, nesta conferência se impõe à Alemanha um valor de 20 bilhões de dólares americanos, né, pelos danos de guerra, né, pelos custos de guerra. E também se projeta o Tribunal de Nuremberg, um tribunal internacional que se instaura na cidade de Nuremberg, na Alemanha, para julgar os grandes líderes nazistas por crimes contra a humanidade. Nessa ocasião, nós vamos ter um juiz francês, um juiz inglês, um juiz norte-americano e um juiz russo. Imagina como é que era a comunicação no Tribunal de Nuremberg, tá? Ao todo, 21 grandes líderes nazistas, né? 21 dos grandes líderes nazistas foram acusados, né, de crimes contra a humanidade, condenados à morte. A grande figura dessa ocasião era o Göring, né? Um dos personagens mais importantes, né, do alto escalão nazista, né? Um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, que se tornou o braço direito de Adolf Hitler durante a ascensão do nazismo europeu. E aqui nós temos a fotografia, uma fotografia muito emblemática, tirada aí na Conferência de Alta, né? Da esquerda para a direita nós temos então primeiro Winston Churchill, né, o leão inglês, primeiro-ministro, né, da inglês da Segunda Guerra Mundial. Bem no centro nós temos o presidente Franklin Delano Roosevelt. Vocês podem ver que ele segura a perna, né? A perna dele muito fina, porque ele tinha poliomielite. Mesmo assim ele está, né, se vocês derem uma olhada mais a fundo, vocês vão ver que ele está fumando cigarro, né? Mesmo estando à beira da morte, né? Poucos meses de morrer, ele ainda está fumando, desgraçado. E na ponta direita nós temos o cruel Joseph Stalin, né? Nós temos o chefe de Estado da União Soviética. Continuando aqui, esta aqui é a verdadeira foto. E eu quero ver se vocês conseguem aí perceber o que tem de diferente nessa foto em relação à outra. Né? Olhem para as costas de Joseph Stalin. Quem que está ali nas costas de Joseph Stalin? Nós temos o Darth Vader de Star Wars, né? Eu achei muito bacana essa fotografia aí uma montagem, né, da Conferência de Alta, trouxe aqui para vocês. Vamos lá então. E aí o que acontece? Com a derrota da Alemanha nazista, o mundo passa a se dividir entre bloco socialista, né, ou parte do mundo sob influência socialista, e parte do mundo, né, sob influência capitalista norte-americana. É importante lembrar vocês que logo após a Segunda Guerra Mundial, 2 grandes potências vão começar a se desenvolver na Europa. Surgem após a grande Segunda Guerra, né? Grande conflito mundial da Segunda Guerra, surgem 2 grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, que estavam com seu território intacto, sua economia e sua indústria intacta. E além de estarem, né, com um grande contingente militar, com uma produção armamentista, uma produção bélica em larga escala
por causa da guerra, os Estados Unidos tinham uma economia intacta, né? Estavam emprestando dinheiro para o mundo inteiro, para o mundo poder, né, sair dessa guerra e se reconstruir após a guerra. E além da economia estar intacta, do território não ser bombardeado, os Estados Unidos ainda tinham uma arma que ninguém no mundo tinha. Chama-se bomba atômica. Então os Estados Unidos vão surgir logo após a Segunda Guerra Mundial como uma grande potência. Agora, junto com os Estados Unidos da América, surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comandadas pela Rússia, como uma grande potência. Mas, Rafa, o território russo foi bombardeado, foi atingido pelas forças nazistas, correto? Mas os russos soviéticos possuíam o maior exército do mundo. Gente, de 50 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, 20 milhões foram só na Rússia. Isso que os dados vão dizer aí que foram de 50 a 37, 40 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Mas só de russos, 20 milhões. Ou seja, é o maior exército do mundo. O exército russo na Segunda Guerra, ele era conhecido como rolo compressor, formigueiro humano. Era tão grande o exército russo que havia apenas um fuzil para cada 3 soldados. Imagina só, um fuzil para cada 3 soldados. Como é que faz isso, Rafa? O soldado que vai à frente vai com um fuzil. Quando ele morre, o soldado que vem atrás tem que pegar o fuzil daquele companheiro de guerra que morreu à sua frente, tá? Então, lembrando também que a União Soviética foi o primeiro país a chegar na Alemanha nazista, foram os primeiros a cercar a capital Berlim, né? E dizem as más línguas que eles botaram as mãos nos restos mortais de Adolf Hitler. Ou seja, quem teve uma vitória mais expressiva na Europa foram os soviéticos. Quem contribuiu de forma mais efetiva para uma vitória final foram os soviéticos, que além de ter o maior exército do mundo, vão emergir logo após a Segunda Guerra com uma grande potência. Qual que é a diferença dessas duas grandes potências que estão surgindo logo após a Segunda Guerra? Uma é capitalista e a outra é socialista. A União Soviética Socialista vai querer aumentar o número de países sobre a sua influência. Os Estados Unidos capitalista vai querer aumentar o número de países sobre a sua influência. Ou seja, quanto mais territórios eu dominar, tanto com o socialismo quanto com o capitalismo, melhor para essas potências. Então, o mundo vai se dividir em dois. É por esse motivo que nós chamamos a Guerra Fria de mundo bipolar, né? A bipartição, né? A polarização do mundo entre bloco capitalista e bloco socialista. Bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, por que chama-se Guerra Fria? Porque essas duas grandes potências que eu acabei de citar para vocês, Estados Unidos e União Soviética, nunca declararam guerra diretas uma à outra durante o período da Guerra Fria. Nunca houve uma guerra direta, um conflito direto entre essas duas grandes potências, né? Ainda bem que não teve, gente, porque senão nós teríamos aí uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Perfeito? Então, devido a essa inexistência de guerras diretas entre as grandes potências, é que nós vamos chamar de Guerra Fria. Agora, eu posso dizer que não houve conflitos, não houveram conflitos durante a Guerra Fria? Não, gente. Houveram muitos conflitos. Só que esses conflitos se davam de forma indireta. Como, por exemplo, o caso do Vietnã. O Vietnã do Norte, sob influência soviética, vai tentar invadir o Vietnã do Sul, que estava sob influência norte-americana. As tropas norte-americanas vão desembarcar no Vietnã do Sul para auxiliar o Vietnã do Sul a lutar contra o Vietnã do Norte. Então, indiretamente, a União Soviética financia o Vietnã do Norte, os Estados Unidos financiam o Vietnã do Sul, e eles vão lutar de forma indireta no que a gente chama de Guerra do Vietnã. Perfeito? Então, é por esse motivo que nós chamamos de Guerra Fria. A inexistência de conflitos diretos
entre as grandes potências, tá? A Alemanha é dividida em 4 zonas de influência. Como eu já disse para vocês, uma parte da Alemanha, não só a Alemanha, mas a capital Berlim, zona de influência soviética, zona de influência norte-americana, zona de influência francesa e zona de influência inglesa. Essas 4 zonas de influência na Alemanha vai acabar fazendo com que a Alemanha se divida em 2 Alemanhas. A Alemanha Oriental, sob influência soviética socialista, e a Alemanha Ocidental, sob influência dos Estados Unidos capitalista. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa como é que fica isso. Aqui nós temos, gente, a divisão da Europa entre territórios que estavam sob a influência soviética e os territórios que estavam sob influência capitalista. Em azul, a região geográfica de influência capitalista norte-americana. E em vermelho, nós temos a região geográfica sob influência da União Soviética Socialista. Agora, olhem a Alemanha bem no centro do mapa. A Alemanha vai ser dividida em RDA, República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental Socialista, e a República Federativa da Alemanha, a RFA, que era o lado ocidental, a Alemanha Ocidental, sob influência capitalista. Agora, olha só o que eu vou dizer para vocês, vou tentar desconstruir vocês agora. E o Muro de Berlim? O Muro de Berlim divide a RDA da RFA? Não, não é muro da Alemanha, é muro de Berlim. Ou seja, a capital Berlim fica inteira dentro da RDA. Já vou mostrar no mapa para vocês. E a capital alemã, Berlim, também é dividida em 2, assim como a Alemanha inteira é dividida em 2. Berlim Ocidental é capitalista, Berlim Oriental é socialista. E o muro é construído apenas em torno da capital sob influência capitalista, ou seja, o Muro de Berlim faz toda a circunferência na capital, um lado da capital que estava sob influência capitalista. Já vou mostrar isso para vocês com mais detalhes. Vamos lá então. Primeira fase da Guerra Fria. É um período que se estende de 45, logo após, né, o final da Segunda Guerra Mundial, e vai até 1953, quando o grande chefe de Estado da União Soviética, Joseph Stalin, vem a falecer. Tá? E essa primeira fase nós vamos chamar de Guerra Fria Clássica, ou seja, é o período mais lembrado, é o período mais clássico da Guerra Fria. E tudo começa com um discurso anual que o presidente dos Estados Unidos dá no Congresso. Isso é um costume que a democracia americana tem até hoje, que a democracia estadunidense tem até hoje. Uma vez por ano, o presidente norte-americano vai até o Congresso norte-americano e ele dá um pronunciamento para o poder legislativo. Em 1947, o presidente eleito era Harry Truman, o vice do Franklin Delano Roosevelt até a Segunda Guerra Mundial. E nesse discurso que o Harry Truman vai proferir ao Congresso, ele vai dizer o seguinte: eu, presidente norte-americano Harry Truman, prometo ao povo norte-americano que irei utilizar toda a força política, econômica e militar dos Estados Unidos para garantir o sistema democrático, né? Para garantir a liderança sobre os países capitalistas. E prometo que utilizarei toda a força do governo norte-americano para perseguir e anular o socialismo mundo afora. Esta retórica, esta fala agressiva de Harry Truman, ele faz essa fala por quê? Porque ele tem uma arma na cintura que ninguém tem. Como chefe de uma nação capitalista, ele tem uma bomba atômica que a União Soviética ele não tem. Não em 47, a União Soviética só vai fazer sua primeira bomba atômica na década de 50. Então em 47 o Harry Truman está muito empoderado, o Harry Truman está se sentindo muito poderoso, dizendo que vai usar o governo, a economia e a política norte-americana, né, a política internacional americana, para perseguir e anular o socialismo mundo afora. Né? Então essa retórica agressiva, ela vai desenhar o que a gente chama de Guerra Fria. Ela vai constituir o que a gente chama
Então, pessoal, a doutrina Truman, que é o discurso do presidente norte-americano Harry Truman, vai desenhar, vai dar roupagem que nós damos de Guerra Fria, né? Ou seja, vai dar o contorno de Guerra Fria. Né? E aí, então, a Turquia e a Grécia, que vão se tornar aliadas capitalistas dos Estados Unidos, são os territórios mais ao Oriente, ou seja, são os territórios mais próximos da União Soviética. Vão praticamente fazer a fronteira do que é o capitalismo, do que é o socialismo no mundo. Tá? Mas quem idealizou essa doutrina Truman não foi o próprio presidente Harry Truman, foi o secretário de Estado Dean Ashton. Ele é o idealizador dessa doutrina Truman. E o que é uma doutrina? Uma doutrina é a forma como um país vai tratar as suas relações internacionais. Ou seja, é o trato nas relações internacionais de uma determinada nação. Qual que é a política diplomática internacional que eu vou estabelecer? E o Harry Truman foi bem claro no Congresso americano, a minha política diplomática vai ser de perseguir e anular o socialismo mundo afora. No mesmo ano, o secretário de Estado norte-americano, chamado George Marshall, vai dar um pronunciamento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Da mesma forma como Harry Truman deu um discurso no Congresso, George Marshall, general americano e secretário de Estado Harry Truman, vai dar um discurso na Universidade de Harvard dizendo o seguinte: nós, nos Estados Unidos, vamos disponibilizar 17 bilhões de dólares para os países europeus. Esse dinheiro estará disponível para os países europeus a partir de 48, a partir do ano que vem, para que os países europeus possam se reconstruir logo após a Segunda Guerra, possam usar essa grana para reconstrução do seu território, reconstrução da sua indústria. A gente deve estar pensando num primeiro momento aí na tua casa: ah, Rafa, como o George Marshall e o governo americano são bonzinhos, né? Eles estão disponibilizando um empréstimo de 17 bilhões de dólares a 16 países europeus. Gente, não é uma intenção bondosa. Pensa que esses países europeus, ao receberem dinheiro do George Marshall, ao receberem dinheiro do Plano Marshall, eles vão ficar com as suas economias atreladas à economia americana. Vão ficar interdependentes com a economia capitalista norte-americana. É uma garantia que os Estados Unidos têm, de manter os países europeus ao lado capitalista do mundo. Outra questão: ao reconstruir a Europa, o povo europeu não vai ter melhores condições de vida? Ao ajudar na reconstrução da Europa, o povo europeu não vai ter emprego e uma vida melhor? Quando as pessoas têm uma vida melhor, uma satisfação social melhor, elas desejam revolução socialista? Não. Então o Plano Marshall, que é um plano econômico do mundo capitalista, tem como objetivo manter os países ao lado do capitalismo. Ou seja, o objetivo é manter os países da Europa ao lado do bloco capitalista. Tá? Então, uma ajuda financeira à Europa para recuperar a economia destruída com a Segunda Guerra e evitar a entrada da influência socialista nesses países europeus, garantindo a interconexão, a interdependência dessas economias europeias com a economia capitalista norte-americana. Hegemonia americana, ou seja, manter o domínio capitalista norte-americano, e a relação de dependência que vai nascer com esses empréstimos. E o detalhe, o último ponto, o Japão. O Japão, que era uma inimiga mortal dos Estados Unidos na Segunda Guerra, agora o Japão também vai receber dinheiro do Plano Marshall. Tá? Os americanos também faziam o Plano Colombo, que é a mesma coisa. Só que em vez de emprestar dinheiro para a Europa, o Plano Colombo tem como objetivo empréstimo aos países da Ásia se manter ao lado do capitalismo. Um outro plano econômico no mesmo formato, destinando dinheiros à América Latina, vai se chamar de Aliança para o Progresso, que é praticamente nos mesmos moldes do Plano Marshall, só que em vez de emprestar dinheiro para a Europa, vão emprestar dinheiro para
a América Latina se manter ao lado do capitalismo. Então, junto com o Plano Marshall, nós temos o Plano Colombo para os países asiáticos e a Aliança para o Progresso para os países da América Latina. Ao total, foram 17 bilhões de dólares, né, destinados a 16 países, entre 1948 a 1952. 1947 é criada a CIA, a Central de Inteligência, né, ou Agência Central de Inteligência, que a gente vai chamar de espionagem norte-americana. Mas para que essa ferramenta da inteligência, da espionagem norte-americana? Justamente para fazer espionagem no mundo socialista e criar mecanismos de tentar evitar a expansão socialista, tentar conter o avanço socialista. 1948, né, o grande ditador Tito da Iugoslávia vai romper com a União Soviética. A Iugoslávia chegou a ser expulsa do Cominform, que era a união dos partidos comunistas europeus e asiáticos. Então, isso aqui foi bom para os Estados Unidos, porque quer dizer que o bloco socialista não é mais tão hegemônico. O bloco socialista estava tendo o quê? Divisões. A Iugoslávia vai passar a criar um comunismo independente, um socialismo independente da União Soviética, separado da União Soviética, tá? Olhem só, gente, os países que receberam dinheiro do Plano Marshall e as quantias que foram recebidas, né, e nas datas em que foram recebidas. Então nós temos aqui uma tabela, com alguns detalhes das quantias, os países e os períodos que receberam. A gente pode perceber que a França e a Inglaterra são os países que mais receberam dinheiro do Plano Marshall, tá? Porque compunham o bloco capitalista desde a Primeira Guerra Mundial. Estas duas imagens também são bem interessantes, né? Já caiu no Enem, já caiu nos vestibulares. Nós temos aqui primeira imagem, primeiro cartaz do Plano Marshall, é uma embarcação a vela, né? Uma embarcação como aquelas caravelas portuguesas do século XV. E cada vela representa uma bandeira de um país europeu que recebeu dinheiro do Plano Marshall, né? E a direção da Europa, a direção desses países, a direção é o capitalismo, certo? Ao lado direito, nós temos um catavento. E cada pá do catavento, ela é representada por uma bandeira europeia. Agora, há uma pá traseira do catavento, que é aquela pá que dá direção para o catavento, certo? É a pá traseira. E qual que é a bandeira que está na pá traseira? Com aquelas estrelinhas brancas no azul e aquelas faixas vermelhas e brancas. Nós temos aqui a bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, quem vai indicar a direção para os países europeus que receberam dinheiro do Plano Marshall são os Estados Unidos. Quem vai dizer se esses países vão ser capitalistas ou vão ser socialistas é o próprio Estado norte-americano. Tá? Continuando aqui. Bom, não bastava para a segurança do mundo capitalista, não bastava para conter o avanço socialista um plano de ajuda econômica. Era preciso instituir um plano militar de ajuda mútua para que esses países capitalistas pudessem se consolidar como capitalistas, se protegerem, né? Era também uma forma dos Estados Unidos garantirem a sua hegemonia no bloco capitalista, o seu predomínio no bloco capitalista. Nasce a OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949. Detalhe, a OTAN, como dispositivo militar do Ocidente capitalista, existe até os dias de hoje. Nós estamos em pleno 2021, 22, 23 e ainda existe a OTAN. Tá? Instrumento político e militar de ajuda mútua, né, entre os países capitalistas da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Com o passar do tempo, outras nações vão começar também a aderir a essa OTAN, né? Cominform, gente, o Cominform eram todos os partidos comunistas da Europa eram comandados por uma única organização chamada Cominform, né? Qual que é a característica do socialismo real, do socialismo da Guerra Fria? Partido único. Todos os países socialistas têm um único partido.
Esse único partido, né, ele comanda toda a estrutura do Estado. Aí a Rússia soviética pensou o seguinte: se nós tivermos controle sobre os partidos comunistas europeus, nós teremos controle indireto sobre todos os estados comunistas europeus. Então vamos reunir os partidos comunistas europeus através de uma confederação de partidos comunistas europeus, o que a gente vai chamar de Terceira Internacional. Então, Cominform. O objetivo era unir e coordenar os partidos comunistas europeus e ter controle sobre os estados a qual eram comandados esses partidos, com a intenção de expandir e fortalecer o socialismo no mundo. O Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. Esse é o significado do termo Cominform, Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. Eles eram organizados, né, através da PUCs, né, ou Partido Comunista da União Soviética, que tinha poder sobre todos os demais partidos comunistas, né? Como eu disse para vocês, tendo uma gerência indireta sobre os estados a qual eles pertenciam.